A intuição não fala igual para toda a gente. Às vezes vem pelo corpo, outras vezes vem como uma imagem, uma palavra, um sonho, uma sensação, uma sincronicidade ou aquele, sei lá como sei, mas sei. Na parte 2 vamos falar das diferentes formas como a intuição comunica connosco, porque talvez a tua intuição não esteja em silêncio, talvez só esteja a falar numa linguagem que ainda estás a aprender a reconhecer. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Bem-vindos, bem-vindas ao Encontro Luminoso. Este mês estamos a falar do desenvolvimento da intuição. E nesta segunda parte vamos explorar um bocadinho como é que essa intuição comunica, porque ela não comunica da mesma forma para toda a gente. Pode vir pelo corpo, pode vir por imagens, palavras, sonhos, sensações, aquele saber interior, sincronicidades ou simplesmente uma paz difícil de explicar. Portanto, hoje gostava que falássemos de como é que a intuição costuma falar convosco. Vem mais pelo corpo, por imagens, sensações, se tem alguma história de sinais ou de sincronicidades que tenha sido muito, muito clara. E gostava também depois, mais tarde, que tocássemos no ponto de saber como é que distinguem um sinal verdadeiro de uma interpretação forçada e como é que o corpo é importante para sabermos estes sims e estes nãos. Então, existem várias formas de intuirmos. A clarividência, não é? Que é ver, a clareaudiência, que é ouvir alguns sons, ou mesmo escutar alguém ou algo a conversar, a falar connosco. A clariscência, que é muito pelo sentir das mãos. A claricognição, que vem muito através do pensamento, e no fundo é fazer o paralelismo aos nossos 5 sentidos normais, não é? Que nós usamos. E todos eles são válidos, não é? Porque a mensagem chega. Portanto, é isto: existe a clareza ao ver, ao ouvir, ao sentir. Então, na massagem shiatsu foi quando eu percebi, quando eu tive o meu primeiro contacto, na verdade, assim, mais forte, a trabalhar ao serviço de outras pessoas, em que eu tive os meus primeiros sinais de intuição, que foi precisamente eu a fazer o percurso normal de trabalhar os meridianos no shiatsu. E eu, ao ter feito o curso, tinha aqui na minha cabeça certas estruturas. Eu sabia que depois deste meridiano era bom massajar aquele meridiano e depois fazer qualquer coisa diferente. E de repente as minhas mãos parecia que ganhavam vida própria e começavam a fazer coisas completamente diferentes daquilo que eu estava a idealizar anteriormente, não é? Portanto, aí foi mesmo uma coisa física, um sentir, a tal clariscência, não é? As minhas mãos simplesmente iam para zonas do corpo e eu sentia pela pessoa, e elas depois davam-me até o feedback, que eu levava as mãos exatamente onde elas sentiam dores, onde elas precisavam, onde lhes sabia particularmente bem sentirem as minhas mãos. Pronto. Depois, aos poucos, foi-se desenvolvendo. Isto depois passou a eu ouvir a tal clareaudiência, parecia que alguém me sussurrava coisas em relação às pessoas, problemas emocionais que elas tinham, e eu na altura não tinha nenhum contacto com a intuição, ou pelo menos com a minha. Eu já tinha ouvido falar de muitas pessoas que tinham intuição, eu não sabia era que eu tinha essa intuição. Pronto, e foi aí que eu percebi que o meu canal estava a abrir, eu estava a ouvir certas coisas, e que eu no final dizia à pessoa, chegou-me esta mensagem, e as pessoas validavam. E
E depois ainda houve uma outra coisa, de vez em quando vinha-me assim um cheiro, um aroma. O que eu percebi foi que no início a intuição vinha de formas diferentes. E quanto mais eu fui entrando na aceitação da minha intuição, mais fui depois desenvolvendo mais uma das formas de intuir, que no meu caso é a claricognição, é muito através do pensamento, é como se alguém dentro da minha cabeça estivesse a conversar comigo, e que me está a trazer as informações. Mas também é muito pelo ver. Lá está, eu acho que depende muito. Se eu estiver a fazer uma massagem a alguém, vai ser muito pelo sentir, Sim. porque lá está, as minhas mãos simplesmente vão, ou eu sentir no meu corpo qualquer coisa a contrair, se está algo para acontecer, ou se alguém diz alguma coisa e o meu corpo contrai e estou a sentir ali alguma coisa. Pronto, eu acho que dependendo de pessoa para pessoa e de situação para situação, a minha intuição pode mudar um pouco, mas há aqui talvez 70% do tempo é através da minha mente, do pensamento. E depois eu acho que em certas pessoas há mesmo só uma forma. Eu acho, lá está, isto a intuição é muito pessoal, é muito de pessoa para pessoa, a fase em que ela está, porque eu conheço pessoas que veem e que só veem, não sentem cheiros, não é através de pensamento, veem coisas, veem mesmo, seja de olhos abertos, seja de olhos fechados. Há outras pessoas que me dizem que sabem, que simplesmente há um saber dentro delas, não sabem como é que sabem, só sabem que Isso sabem. acontece-me muito. E vão. Pronto, também já me aconteceu um saber, é só um saber, que não tem mais nada, não é? Mas há pessoas que realmente só assumem uma forma, não é? E a elas só lhes chega dessa forma. Portanto, eu acho que isto depende mesmo muito de pessoa para pessoa e da fase em que ela está. Eu estava aqui a pensar porque eu tenho muita tendência a pensar ou que não tenho intuição ou que não a identifico, mas tu estavas a falar, eu estou a começar a reconhecer muitas situações em que diferentes tipos de intuição chegaram. Eu acho que aquela que eu mais reconheço é esse saber. Não sei porquê, mas simplesmente sei e sai. Então, quando sai, por exemplo, sei lá, se eu estiver a pensar numa pergunta e ainda nem comecei na minha mente a colocar a pergunta e já me está a vir a resposta, eu já nem ponho em causa. Mas, por exemplo, eu tive uma vez uma situação, estava a fazer uma sessão de códigos, e pronto, eu conecto-me à energia do eu superior da pessoa e ouvi o eu superior da pessoa a falar comigo. E continuei, assim, ok, ok. E depois sai da sessão, e assim, mas o que é que aconteceu ali atrás? Espera lá, que eu ouvi uma voz. E ainda tenho Exato. presente a energia e o tom e a forma de falar daquele eu superior. Mas só depois da sessão é que me dei conta. Também já tive odores, também já me aconteceu, mas muito pouco. Mas lembro-me uma vez, depois de ter feito uma constelação familiar, passar 2 ou 3 dias em que sentia o cheiro a cerveja, a bafo de cerveja. Mas tipo mesmo colado a mim, sabes? Uma sensação muito estranha. Sim. Mas odores não é muito a minha cena. A audição também tive. Visão, hum, o que me chega a nível de visão é como se fosse descrição de uma imagem. Está a ver em texto a descrever o que é um espaço, eu não o vejo, mas chega-me a informação de tudo o que está naquele espaço. Também me acontece às vezes. E é engraçado ver como depois diferentes formas de intuição vão chegando. Ou, por exemplo, sentir fome durante uma sessão e automaticamente associo a escassez. Estás a ver coisas assim do. Mas vai muito por este saber também interno de. Não sei o que é que estou a dizer, mas de repente sai e depois, se calhar, passado 30 minutos, a pessoa vem dizer: Olha, pá, acabaste de dizer isto e olha o que está aqui. Que é exatamente a mesma coisa que eu tinha dito. E eu fico: Uau, uau, como é que eu não sei onde é que isto veio? Mas é muito engraçado realmente ver todas as diferentes formas como se pode expandir, não é? É O muito que eu sinto no interessante. caso da intuição é que ela sempre está. E essas múltiplas formas das que estamos a falar, no fundo, toda a gente tem também. A única questão é que é energia também, de uma certa maneira. Então, essa energia procura o caminho que, consoante for mais fácil, vai por aí. É dizer,
o caminho principal está aí, que é a intuição geral, mas agora o como ela vai por um sítio ou vai por outro vai depender do que estamos a falar, das circunstâncias das pessoas. Que sim, que é verdade que é uma tendência primeira de, se calhar a pessoa ouve mais, ou sente mais. O que a mim realmente me parece é que quando uma pessoa não tem muitíssimo trabalho espiritual e vai fazendo a sua vida, e é perfeito também, hein? Não estou aqui a julgar nem Sim, impor questões de nada, simplesmente é o tipo de vida que a pessoa está a levar, ok? Nesse caso, a intuição muito rapidamente pode vir por aqui, mas normalmente é a nível de sensações. Isto é, uma certa dor que há em algum lugar, de repente um frio que passou por trás, ficou com a pele de galinha. Há muitas sensações, não é só o sentir, é tudo o que chega no campo físico, mesmo aí. Agora, o facto de a intuição achar muitos caminhos ou achar só um, sempre vai depender de qual a vida que nós estejamos a sim. levar. O que eu vi no meu caso é que, para mim, o principal, o que chegou mais rápido, o primeiro era aqui, mas isso já foi desde pequenina que eu não fazia muito caso, ok? Mas quase sempre é a nível auditivo ou visual. No entanto, se a pessoa simplesmente só se está a abrir, o que eu vivo é que todos os campos se abrem. Todos. Poderá mais facilmente de maneira mais rápida, por assim dizer, ok? Amplificar-se. Mas, no fundo, de um jeito ou do outro, Todos estão. vem muito mais rápido. Por exemplo, eu o do cheiro, nem sempre, mas se eu me concentrar mesmo, pode vir o aroma, mas eu ponho atenção para que seja dessa forma, ok? Mas isso depende de cada qual, ok? Então, simplesmente é dizer que todos conseguimos intuir de qualquer forma, mas depende sempre do nosso trabalho interno, sempre. E se percebemos que há algo que para nós é muito mais fácil, então começar por aí. Porque às vezes o que acontece é, é que eu não ouço, é que eu não. Não, não. Se tu estás a sentir desta forma, foca-te nisso. E quanto mais te focares, o outro, Também expande. de repente vai se expandir. Se pões atenção justo naquilo que não estás a perceber, aí é que se pode ralentizar. Faz sentido. Mas todos temos opção para Sim. tudo. Agora, Eu estava aqui a pensar numa coisa. Eu, quando tirei o curso de leitura de aura, o que nós aprendíamos era precisamente o ver. E começa com a meditação das rosas, então temos que ver as rosas numa determinada cor, temos que ver coisas a serem projetadas para as rosas. Portanto, há aqui muito trabalho mental de tentar ver. E para mim era muito difícil. Eu lembro-me de ficar mesmo cansada, sentir mesmo a minha mente cansada, só com a meditação das rosas, de tentar, durante imenso tempo, 45 minutos, a tentar visualizar, de olhos fechados, a tentar visualizar, imaginar rosas e cores e coisas a acontecerem. E mesmo hoje em dia, quando eu dou uma leitura de aura, começa sempre com imagens. As imagens, para mim, são só a ponte para eu entrar naquilo para o qual eu estou mais capacitada, que é pelo ouvir. Ou seja, a imagem é aquele início, mas quando eu dou por mim, eu já estou a transmitir mensagens às pessoas, eu já não estou a olhar para a imagem nenhuma, a informação simplesmente vem. E depois eu percebi que, na verdade, eu não sou muito visual. Ou seja, os meus filhos gozam comigo. A casa do lado ou a casa à frente pode ter acabado de ser pintada noutra cor. E eu não vou reparar. Eu só passado um ano é que vou dizer: esta casa está com uma cor diferente. Ou seja, eu não sou muito visual de reparar nos detalhes de uma casa, das roupas das pessoas, das cores. Não sou assim. Eu realmente sou muito mais de ouvir. Tenho a minha audição. Com o que estás a dizer, Cecília, eu acho é só a nível de partilha, ok? E era específico para a formação de leitura de aura. Mas, sinceramente, visto desde fora, o mais aconselhável seria ver
qual o tipo de canalização intrínseco que a pessoa Exato, tem, sim, e sim. desde aí, já desde E essa desde aí, fluidez, ir para os claro, outros, porque senão é respeitar como muito. se tu estiveres, imagina-te, é só para perceber o exemplo. Eu adoro as artes e sempre pinto, mas olha, eu sempre pinto em abstrato, em arte abstrata, ok? E está-me a dizer, não, é que tens de fazer mesmo autorretrato para poder depois ir a outras especialidades. Não, Pois, esquece Sim, lá. É sim, muito sim. mais fácil entrar pelo teu canal e por aquilo que já depois, está mais desde forte. aí, investigar os outros. Ir, De aí o sim, custo de sim. energia é que é um bocado sem sentido. Não, é assim, os professores sugeriam, é assim, quem não visse as rosas não via, poderia sentir as rosas, eles também falavam Sim, dessa nisso. outra forma. Ou usar Mas como eu não era uma pessoa que não via, e quando alguém tem a intuição, mas percebe que não vê, quer muito ver, não é, Sofia? é que era justo o outro lado. Confirma, Quer muito ver. confirmo. E eu, tenho aqui uma oportunidade para aprender a ver, deixa-me lá ver. Mas realmente, e foi algo que eu desenvolvi, por isso é que eu tinha a mente tão cansada. Eu chegava ao fim da meditação das rosas estafada mentalmente, mas também foi bom para eu desenvolver a clarividência. Hoje em dia já consigo ver com mais facilidade. Mas, e é assim, inevitavelmente, lá está, eu até posso começar com ver a rosa nas suas cores e ver uma imagem, mas automaticamente a minha intuição leva-me para aquilo que é mais orgânico para mim, que é através do pensamento. Mas sim, claro que respeitar. E isto é importante realmente referir que cada pessoa tem a sua forma de intuir. É isso, eu acho E que eu é estava isso, é aqui a muito fazer o importante ver paralelismo. o que é que Sim, cada eu estava um aqui só já a fazer o traz. paralelismo de a minha dificuldade em ver, na intuição, tem a ver com a minha dificuldade na vida real, também de reparar nas coisas visuais, não é? Que não sou tanto, não sou tão visual. Catherine, Mas lá está, eu acho que é muito pessoal. Cada pessoa vai sentir e vai receber a informação de uma forma distinta, e até a mesma pessoa pode receber de várias formas ao longo do seu processo, e porque toda a gente tem esta capacidade. E às vezes a pergunta é, em vez de pensarmos quando é que eu segui a minha intuição, experimentar perguntar, fazer outro tipo de perguntas. É quando é que eu fiz algo que toda a gente dizia para não fazer e afinal revelou-se certo. Como por exemplo a Sofia, o exemplo da Sofia na primeira parte. Ou quando é que eu senti um não forte, mas não tinha justificação, não é? Racional. Ou quando é que eu conheci alguém pela primeira vez e ficou com aquela sensação estranha que se acabou por confirmar, como tu há bocado disseste, Cecília, na primeira parte também. Aquela primeira intuição quando conhecemos alguém. Recebemos logo o sim ou o não. Depois, aos poucos, as coisas vão se revelando, mas há sempre aquela primeira impressão. Se calhar, até mais do que sensação, é aquela primeira impressão, não é? Do que é que nós sentimos em relação a alguém. Ou quando é que eu tomei uma decisão que parecia sem lógica, mas que me trouxe imensa paz depois. E eu acho que é isso, a intuição costuma deixar uma marca muito característica que naquele momento podemos não conseguir explicar, mas sentimos uma calma profunda. E e há que distinguir isto, porque eu falo por mim, eu no início tinha muito a tendência a ser impulsiva e confundia muito intuição com aquele entusiasmo ou aquela ansiedade de ir, não é? Mas não, é o contrário, é quando nós temos uma certeza tranquila sim, porque a e não intuição não aquelas. traz urgência. Se traz urgência, não Exatamente, é a intuição. intuição. Não é a Sim, intuição, sim. A sim, intuição, mesmo quando nos convida a fazer algo desafiante, porque pode ser sim, um pode bocadinho ser. fora do nosso habitual, traz essa sensação de expansão e de tranquilidade. Podemos sentir borboletas no estômago, porque a decisão assusta um bocadinho, mas por baixo desse nervosismo existe aquela paz que é difícil de explicar, mas existe uma paz.
Uma Eu acho que paz isso é o e sim, uma força muito grande. Eu lembro-me quando foi, uma pá, certeza. eu nunca na vida me imaginei a fazer sessões online ou fazer terapia a alguém. Eu era bicho do mato. E depois com os códigos havia uma data de coisas que era nova para mim, fazer sessões em espanhol, fazer sessões online, estar a bocejar à frente de alguém, porque eu bocejo quando liberta energia, criar um site, criar não sei quê, e nada me parou. Aquilo, eu estava seguríssima de que era aquilo. Portanto, não Dá-te houve essa sequer certeza, espaço, não é? era uma certeza interna brutal, quer dizer, não houve lugar a medo, era mesmo, vou com tudo, é para ali. Fui com a força toda A mesmo. Cecília há pouco estava a falar dos Impressionante. chiatos e eu senti isso também na reflexologia. À medida que eu vou fazendo as sessões Não, a e sem Catarina, largar impressionante. No la- ponto mesmo. no, Ai, era ali, logo direta. Tá, pronto, porque é assim, impressionante. nós temos o plano, o tal plano que a Cecília estava a falar em relação aos chiatos, não é? Do meridiano X a seguir ao meridiano Y, pronto, há toda uma sequência. Mas depois, aos poucos, se nós formos permitindo que a intuição se Te guia? nos guie, não é? E deixar espaço para essa intuição, nós vamos precisamente a tocar no determinado ponto ou em determinado meridiano, em determinadas que vai com certeza fazer aquilo que poderá não ser feito no tal planeamento, não é? Que está, ou na estrutura de uma sessão habitual. É muito isto, é deixar que a intuição, porque a intuição vem realmente com essa certeza e com essa força e com essa. Tu estás ali só como um canal, não é? Permitir-te. É, é isso, era isso que E eu há queria uma prova acrescentar. nisto para com a vida humana. Eu sinto que nós chamamos de intuição a algo que parece que é só em certos momentos de muita claridade. Intuição, teve uma intuição e não é nada disso, não é nada disso. No fundo, o que teríamos de fazer é toda a nossa vida, toda, até para fazer a comida e entregar o amor de forma canalizada, para qualquer detalhe, usar, que para mim é isso, é o sermos canal, ser canal. Iríamos melhor, ficaremos melhor no trabalho, com a família, com as amizades, com nós próprias. Então, o importante que eu tiraria de aqui mesmo é não pensar que a intuição é para certos momentos onde a pessoa, olha, acabei de meditar e vou receber intuitivamente. Não, não. É usufruir disso que nós somos, mas para tudo. Para tudo. É dizer, usar a sabedoria ampla, sem julgamentos para tudo o que estamos a fazer. Sim, que é verdade que há situações onde é impossível e temos de, ok, ninguém está a dizer que não. Mas em vez de trazer de fora e que fique aí, introduzi-la connosco e trabalhar com ela. Seja o que for a Diariamente. profissão que estejamos a fazer. E a vida vai ser muito mais fácil. Só que para isso haveria que retirar bastantes barreiras mentais que acham que a sabedoria tem de ser outra e não essa. Eu acho que aqui também é importante, porque há realmente muito foco, até neste ponto da intuição, aqui a questão do terceiro olho, não é? Da terceira visão. E eu acho que o movimento não é por aqui, mas é por aqui, é mesmo pelo coração. Então baixar também um pouco da mente, que está ultra estimulada, e entramos muito no processo mental, e voltar para baixo, para o centro. Eu posso dizer, eu era e sou, eu sei que sou, tá desligado, mas eu sou extremamente visual. Mas por circunstâncias da vida acabei por começar a pedir para não ver e deixei de ver. Mas hoje em dia agradeço, porque o não ver forçou-me de alguma forma a trabalhar todas as outras formas de intuição para que a informação me chegasse. Então às vezes há mesmo males, que não são males obviamente, que vêm por bem, mas eu entendo muito esta coisa da visualização, não é? Que toda a gente quer visualizar, toda a gente quer ver, mas às vezes também se podem ver coisas muito feias e muito desagradáveis, então
não ver, lá está, depois voltamos outra vez à expectativa do eu também quero ver como fulano X, mas há tantas formas da informação nos chegar de uma forma igualmente tão profunda, no sentir, no saber, no ouvir, que merecem realmente a pena serem trabalhadas também. Queria só deixar aqui este aponto, porque realmente a visualização é muito, acho que deve ser das mais procuradas, não sei. E eu contra mim falo porque É aquela que fascina sempre porque tem mais, um né? Quando as pessoas impacto, dizem que é uma falam, que vivência. veem isto e que veem Sim, aquilo, sim, mas lá está, esquecemos que as pessoas que têm essa facilidade veem o bom e veem o menos bom. exatamente. Engraçado, eu nunca senti vontade, Não. essas vontades. Não. Epá, eu sinto Não. porque deixei de ver, né? Porque eu via com muitíssimo detalhe. Era muito bonito até nas meditações, as coisas que Pois. havia, e depois de repente ficou tudo escuro, tipo cortina preta, o cenário está desligado. E tu, não é? Como estás habituada, sempre foi assim, porque é que agora não é? Custa um bocadinho mais. Mas eu sei que está aqui. Não é? Eu sei perfeitamente que está aqui e a informação chega-me de outra forma, portanto está tudo bem. Exato, é isso. É que desde que a informação chega, Exatamente. desde que tu saibas que ela está ali para ti, seja de que forma chegar, está tudo bem. Exatamente. E mesmo quando não chega, tem que estar tudo bem na mesma, não é? Não era para chegar, pronto. Exatamente. Exatamente. É isso. Na próxima parte vamos falar de bloqueios. Bloqueio, medo e como ultrapassá-los. Até já. E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.